Acompanha o canal, tudo beleza? Maravilha, maravilha. Mais uma vez aqui com vocês, sou Fabrício Cavani e vocês estão acompanhando mais uma live aqui direta pelo Instagram. É isso aí, pessoal. A gente está aqui, né, hoje com um novo convidado aqui, né, um grande convidado aqui, o nosso ilustre engenheiro Marcelo Beltrán, né, o qual vai participar aqui, né, da nossa live. Quero agradecer a todos que já estão acessando aqui a nossa live pelo Instagram. Hoje a gente vai ter a participação aí, falando mais uma vez, do engenheiro Marcelo Beltrán, né, profissional aí da área, né, do ramo de lubrificantes já há um bom tempo, então tem muita bagagem para falar aqui com a gente. Ele já está aqui, né, direto aqui na live, já vou convidar ele. Só um minutinho, galera. É isso aí, estão entrando aqui na live. E aproveitar a oportunidade para já deixar um recadinho. Toda vez que a gente for fazer uma live aqui, galera, a gente vai estar colocando no Instagram um post 24 horas antes de começar a live para que você deixe a sua pergunta lá, né, no Stories, tá ok? O Marcelo já está aí. Boa noite, Marcelo. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, maravilha. Estamos aí, graças a Deus, né, fortes aí para começar essa live. Você está me vendo tudo direitinho aí, Marcelo? Tá tudo ótimo. Maravilha, você também está ótimo aqui. Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos a participação aqui. Hoje a gente tem esse ilustre convidado aqui, Marcelo Beltrán, que, né, é ator dessa obra aqui, que eu recomendo para todos, tá, galera? Tá ok? Trilogia da Tribologia. É uma obra aí excelente para quem trabalha com lubrificantes. Tá ótima, viu, Marcelo? A sua obra em termos de conceito, de escrita, interpretação. No meu ponto de vista, recomendo para todos. Então, fique à vontade, se apresente aqui para o nosso público. Quem é Marcelo Beltrán? Há quanto tempo está na área de lubrificantes? Marcelo, seja bem-vindo. Fabrício, boa noite a todos. Eu agradeço aí a oportunidade de estar participando dessa live em tempos de Covid, né? É verdade. Eu estou na área de lubrificantes há 28 anos. Passei por algumas empresas de lubrificantes, como a Shell, como a Kluber, a Total e a JX Nippon Oil. E, nesse momento, estou numa empresa americana de consultoria em lubrificantes chamada Factor Klein, onde a gente vê um estudo de mercado de lubrificantes em todas as áreas, né? E a gente também faz um planejamento estratégico quando é solicitado. Eu já fui gerente de vendas, gerente técnico de produtos, de serviços, durante esse tempo. Também já tive uma empresa de serviços de lubrificação. Dei palestras em todo o Brasil, para milhares de vezes, sem exagero, para distribuidores, supertrocas, montadoras, indústrias, centros automotivos. E participei de grupos de trabalho no IBP, no Sindicom, no Cinepetro, no Sindlub, na EA, na Abraman, e tive a oportunidade também de fazer projetos, de ter treinamentos técnicos e comerciais por mais de 10 vezes na Europa e nos Estados Unidos, referente ao tema de lubrificantes, né? Então, depois de tudo isso, já passando dos 50 anos, com o incentivo da minha família e de alguns amigos, resolvi escrever uma obra sobre lubrificantes e decidi dividir em 3 partes. A lubrificação básica, que é o volume 1. O volume 2 é o que a gente vai conversar hoje, que é a lubrificação automotiva. E o volume 3, que é a lubrificação industrial. Então, o que já foi lançado até o momento foi o de lubrificação automotiva. Esse aqui, para quem não sabe. E se quiser deixar seu contato aí, Marcelo, fica à vontade. Às vezes o pessoal quer encontrar esse livro, quer adquirir, né? Pode ficar à vontade aqui para deixar um contato que a pessoa possa entrar aí e fazer a aquisição, por gentileza. Tá. Ser escritor no Brasil não é fácil, principalmente de um livro técnico, e é quase inviável você colocar um grande volume em uma grande quantidade de livrarias. Então, nesse momento, a minha própria esposa está fazendo
essa comercialização. A gente está recebendo contato ou pelo LinkedIn, ou pelas redes sociais, pelo Instagram ou pelo Facebook. E também, se alguém quiser, o meu e-mail é marcelobeltran22, tudo junto, @gmail.com. Eu estou tendo o apoio do Sindicom, onde o presidente é o Laércio Kalauskas, e nós estaremos comercializando o livro através do site oficial do Sindicom em muito breve. Agora, esse negócio de Covid deu uma atrapalhada um pouco. E isso atrapalhou geral. eu pretendo agora, no segundo semestre, buscar outras formas de comercialização via outros sites de comercialização. Uma pergunta aqui, Marcelo, que o pessoal mandou aqui, ó, o Anderson Crepa, com respeito a esse livro, ao conteúdo dele. É claro que a gente vai abordar alguma coisa aqui, tudo envolvido dentro dele, mas ele já perguntou aqui, gostaria que você respondesse para ele, esse livro serve para quem quer aprender ou precisa já ser da área, ou seja, aquela pessoa leiga pode adquirir esse livro, Marcelo? Eu procurei ser o mais didático possível, para que não envolvesse apenas especialistas em lubrificantes, ou engenheiros, ou técnicos, mas que abrangesse o público em geral. Obviamente que minhas filhas e minha esposa acham chato, mas é sim um livro para quem tem um carro, uma moto, ou qualquer veículo automotivo e tenha curiosidade, uma espécie de um guia que é bastante, na minha opinião, né, bastante didático e não tem grandes dificuldades em se entender. Ainda assim, se houver alguma dúvida, seja por e-mail, por telefone ou qualquer outra forma, eu estou aberto para tirar qualquer dúvida de que não entender algum capítulo, algum trecho do livro, ok? Maravilha, é ótimo ter esse contato direto aí com quem escreve a obra, isso é importante. Até o Márcio Camargo aqui da Idemitsu falou que o livro é muito bom. Eu também digo que é muito bom, tá? Já disse isso no início, mas para quem quer adquirir, eu já posso garantir que é um livro que tem uma leitura fácil de você interpretar, entender, então vai te levando ali no meio de todo esse universo de lubrificantes, a parte da lubrificação automotiva, que envolve diversos setores, né, diversos sistemas, é muito bom. Pode falar, Marcelo. Sobre o livro, ele é composto por 16 capítulos, né? Um se chama Mercado Automotivo, que dá uma visão geral sobre o mercado automotivo. Esse livro não é só técnico, ele é também mercadológico, fala sobre as empresas de lubrificantes, quais os tipos de lubrificantes por aplicação que são mais utilizados no Brasil no ano passado, né? Conceito de tendências, a gente fala sobre quais são as tendências sobre lubrificantes para motor, veículos híbridos e elétricos, fala sobre a NP, qual é a NP. A gente tem o consumer, que é veículos leves. Depois fala especificamente sobre motor para veículos, motor de moto, motores para veículos pesados, trator e off-road, que são os tratores de construção e também agrícolas. De moto fala não só sobre motor, mas sobre garfo, corrente, etc. Tem um capítulo sobre transmissão automotiva, que fala sobre os 6 diferentes tipos de transmissões. Depois nós falamos sobre o SAF, que é o fluido de amortecedor dos carros e caminhões e motos, né? Fluido de direção hidráulica. Depois falamos sobre graxas e pastas automotivas. As pessoas não sabem, mas vão saber se lerem, não sabem em geral, né? Mas existem mais de 70 pontos de lubrificação diferentes dentro de um carro, especificamente para graxa, né? Então, vai desde um trilho do banco,
o E esse, tema. esse é o ponto que acaba envolvendo bastante com a mudança futura, né, que vai vir no mercado, a partir de elétricos, aí principalmente. Sim, Esse ponto não deixa de existir essas lubrificações, né, Marcelo? exatamente. Tem muitas. O mercado de graxa vai evoluir nesse sentido. As pessoas tendem a achar que o único lugar de um carro que vai lubrificante, O motor. mas lendo o livro você vai ver que existem, é, eu diria que chega a mais de 100 pontos diferentes de lubrificação. Tá? Aí nós falamos sobre dois elementos que não são lubrificantes, mas que são considerados do setor automotivo, que é fluido de freio e fluido de radiador ou fluido de arrefecimento. Aí nós temos aqui um capítulo de competição, Fórmula 1, Rally, Fórmula GT, Dakar, Le Mans e etc. E tem o capítulo 16, que nós fizemos, eu selecionei dentro desses anos, dando palestras, as 20 perguntas que mais se repetem. Então, lá eu coloquei só perguntas e respostas do que eu falo, essas 10 aqui, toda vez que é uma palestra, tem a pergunta e é sempre a mesma resposta, né? Eu queria dar parabéns aí para o Nicolas da Motu, que fez o live essa semana, mandar um abraço para a Elvira e para o José Venâncio, que são meus contatos principais lá, né? E ele falou que trabalha na Motu, que é uma empresa francesa, assim como a Total que eu trabalhei, é uma empresa muito forte na parte de óleos sintéticos à base de éster, de alta performance para motos e carros, principalmente. E eu queria dizer que o foco da Motu é principalmente motor, mas que neste livro, no capítulo 15, né, nós temos aqui outros pontos de lubrificação na competição. Então, por exemplo, aqui nós temos um carro de Fórmula 1, onde nós temos não só o óleo para o motor, mas para a transmissão, as graxas para os cubos de rodas, fluido de freio, fluido de arrefecimento, e uma coisa que às vezes é até decisiva para ganhar um campeonato, que é o óleo do sistema hidráulico para suspensão. Então, nós temos aqui também ponto a ponto, né, dentro dessa Fórmula 1. E nós temos também um plano de lubrificação para a Fórmula 1 e para Fórmula GT, como Lamborghini, Viper e etc. Então, completando as informações que o Nicolas falou brilhantemente, nós temos aqui qual a viscosidade do que é feito, né? Na Fórmula 1, por exemplo, o óleo é feito de éster, mas não só de éster, é feito também, é um blend de éster com PAO, que é polialfolefina, e também com copolímeros, né? E ele é normalmente um 15W40, na maioria das equipes, e a Ferrari prefere normalmente o 15W50. Mas são específicos para competições, tanto os óleos quanto os aditivos, como o Nicolas já comentou. Uhum. Um pouco sobre o éster, se você me permitir. Fica à vontade, Marcelo. Aqui, ó, você senta-se em casa, pode explanar do assunto que você quiser dentro desse nosso tópico, tribologia, lubrificação automotiva. Ok. Você domina e manda bala. Falando um pouco mais sobre o éster, que a Motu, de forma muito competente, tem um portfólio extraordinário, principalmente na área de motos, mas também em carros. É bom a gente lembrar que o éster é um óleo sintético do grupo 5, né? Existem, na realidade, 6 grupos diferentes de óleos básicos. E o grupo 5 significa que o éster é um hidrocarboneto, como todos os lubrificantes, que são hidrogênios e carbonos, mas, no caso, sintetiza-se outras moléculas de oxigênio para se obter um hidrocarboneto sintetizado, que é chamado de éster. Normalmente, o éster ele vem de base vegetal e existem vários tipos de vegetais onde você transforma esse óleo vegetal num éster. O mais utilizado no Brasil é a base de soja,
mas nós também temos de coco, de colza, de cana-de-açúcar, de mamona e de girassol. E isso tudo plantado no Brasil. E quando é importante, é da palma, que vem do sudeste da Ásia. Tá? As principais funções do éster, algumas o Nicolas já falou, como a atração molecular. Existem empresas como a Motu que utilizam o éster em motor de carro ou de moto. Essa atração molecular funciona como se fosse um ímã. Então, é interessante porque quando você desliga o motor de um veículo, pela lei da gravidade, o óleo tende a escorrer para o cárter, que fica na parte de baixo. Então, por essa atração molecular, fica uma pequena camada de lubrificante ali nos pistões e faz com que, quando você ligue o carro na partida frio, você tenha menos desgaste na partida frio, entre outras vantagens. O éster ele tem a característica de ser o óleo que tem maior faixa de trabalho de temperatura. Ele trabalha de menos 70 graus Celsius, então você pode ir lá para o Polo Norte com esse óleo que ele não congela, e até uma temperatura máxima, que é o que mais aguenta a temperatura depois do PFP, que é 250 graus Celsius, sendo que o motor trabalha numa temperatura bem inferior, o que faz com que ele tenha uma excelente resistência à oxidação, que é inimigo do óleo lubrificante, e faz com que ele tenha uma vida útil maior. Outra característica do óleo lubrificante é a volatilidade, que a gente vê através de um teste chamado NOAC. Então, o éster ele é o óleo que tem menor taxa de evaporação em altas temperaturas. Isso também é uma grande vantagem, porque você tem que repor menos o nível de óleo. E também... Então, ele é quase uma fórmula mágica, vamos dizer assim. Características excepcionais em alguns casos, né? E também é o óleo que tem menor formação de resíduos. Isso é muito importante para a área industrial. E outra coisa muito importante no éster, ele é um óleo biodegradável, ou seja, dentro das normas mundiais de biodegradabilidade, ele é um óleo que se degrada no meio ambiente, na água principalmente, na terra, em até 21 dias, pelo menos 70% ele se degrada no meio ambiente. Então, como o Nicolas falou, que é muito utilizado em motores 4 tempos para motos e carros, né? Eu gostaria de falar que também para motores 2 tempos de moto, principalmente para trilha, para motocross, linha de competição, óleo de competição, para jet ski e para lancha. No caso de jet ski e lancha, todo o óleo 2 tempos ele queima, pelo próprio projeto de 2 tempos, o combustível junto com o lubrificante e sai aquela fumaceira. E aquela fumaceira contamina diretamente a água. Então, essa é uma vantagem de você ter, mais uma vantagem, você ter um óleo à base de éster, no caso do jet ski e da lancha. Pouco utilizado no Brasil, porque é caro. Então, esse apelo de biodegradabilidade não é muito interessante. Agora, se você comprar uma lancha com motor 2 tempos da Mercury, por exemplo, ele já recomenda, que é um OEM, o óleo marca Mercury, que a gente chama de private label, ou de original oil, ele já vem importado dos Estados Unidos e ele é à base de éster. Então, ele já é o Optimax, útil ou agradável, porque ele, além de ser biodegradável, ele aguenta altas temperaturas e todas essas outras vantagens, né? Em navios, é obrigatório, por lei, usar óleo à base de éster nas engrenagens, na parte de baixo do casco, qualquer tipo de navio, um equipamento chamado stern tubes, que é um monte de engrenagens, é obrigatório usar o óleo à base de éster para que, se tiver um vazamento, não ter aqueles problemas ambientais, né? Turbina de avião e de helicóptero, sempre com óleo à base de éster, tanto pela alta temperatura como também pela baixa. Quando você anda de avião e vê lá 10 mil pés de altitude, você vê temperatura de menos 50, menos 60. Então, esse óleo é muito importante. E sistema hidráulico. Você imagina o trem de pouso de um
avião congelar. Então, também é muito óleo hidráulico de aviação, também à base de éster, né? Também indo para a siderurgia e montadoras e empresas de vidro, você tem óleos hidráulicos anti-chamas à base de éster, porque o óleo de éster não pega fogo. Então, tanto na siderurgia quanto montadora que produz o bloco do motor, ou indústrias de vidros moldados, que fazem garrafas, copos, etc., nós também temos o óleo à base de éster. Na qualidade de metalworking, que são óleos de corte e usinagem, também atualizado o éster para melhorar a performance do corte das peças. Graxas, existem graxas excelentes feitas com óleo básico à base de éster, que dá muita capacidade de velocidade, principalmente carga, temperatura. Redutores industriais e transmissões automotivas também, o Nicolas comentou, tem óleo à base de éster. Na área industrial, na indústria têxtil, tem o equipamento Rama, que é um equipamento para fazer o acabamento do tecido, que nada mais é do que um grande forno. Você também utiliza óleo de éster nas ramas, uma cerâmica, para você fazer essas cerâmicas de casa e etc., esses pisos Sim. e azulejos, né? Você também passa por um forno onde também precisam desse óleo. Quando você vai comprar uma geladeira, um congelador, tem um compressor, né, na sua casa. Sim. A geladeira tem um compressor. Esse compressor, que existem poucos fabricantes no Brasil, sempre também óleo à base de éster. Voltou aí, Marcelo? Tranquilo? Pessoal, peço desculpa mais uma vez. Não se preocupa, a live é assim mesmo. É isso. Bom, isso é. Eu acho que já está suficiente, né? Vixe, você falou, você acrescentou bastante coisa aí pra gente, até coisas que eu desconhecia, até falei com o pessoal enquanto você estava em off aí. Gostaria que você falasse um pouquinho, até entra um pouco neste assunto, mas antes disso, queria que você explicasse de uma forma sintática para o pessoal o que é a tribologia, né, os princípios aí da tribologia, o que ela pode trazer de benefício dentro da área da lubrificação automotiva. O pessoal às vezes pensa que tribologia é só uma palavra, né? Mas na verdade ela é uma ciência. Mas o que você pode resumir para nós dessa experiência sua particular, né, com a tribologia, Marcelo? Tá ótimo. Bom, o nome da obra chama Trilogia da Tribologia. Trilogia é simples, porque são 3 livros, 3 volumes, né? O 1 que é básico, o 2 que é automotivo, o 3 que é industrial. Da tribologia, também, apesar de ser um nome esquisito, para quem não conhece, ele é bem simples. Tribo quer dizer atrito, e logia quer dizer estudo. Então, tribologia é estudo do atrito. Atrito é a principal função de um lubrificante. Então, é o estudo do atrito, que é a principal função de um lubrificante. Simples assim. Prático e simples, né, Marcelo? Bem direto. Queria te passar uma pergunta dentro desse enredo que você comentou aí, essa questão da composição, né, dos lubrificantes. O éster faz uma excelente função aí. Uma pergunta que entra dentro disso, que foi a Nani Grassi. Ela perguntou com respeito a lubrificantes de baixa aditivação, né, que é dos lubrificantes baratos, né? Por que o óleo barato tem pouca aditivação, né? É uma pergunta um pouco óbvia, mas para o pessoal que às vezes é leigo, eles não entendem, né? Você vê um produto ali que às vezes tem um custo de R$ 40 o litro, e você pega um outro, falando de lubrificante sintético, não vamos nem falar de óleo mineral, que tem um custo ali de R$ 25, né? Ou até menos do que isso, você acaba encontrando de lubrificante sintético. Você, como já trabalhou dentro das empresas, conhece parte de formulação, é claro, né, pode explicar com mais capacidade aqui para o pessoal entender, né, quando se encontra uma diferença tão abrupta de produtos no mercado, né, Marcelo? Então, óleo lubrificante é composto por 2 tipos de produtos: óleo básico e aditivos. Só isso. A quantidade de aditivos num óleo é chamada de taxa de tratamento. Para cada tipo de lubrificante, dependendo da aplicação, você tem uma faixa, mais ou menos, de quantidade de aditivos. Caiu ali? Caiu ou tá? Não, aqui tá ok, tá ok.
Tá tudo normal. Tem. Normalmente, um óleo para motor, ele tem aí de 10 a 15 ou até 25% de aditivos, dependendo da necessidade da norma API, da norma CEA, da norma USAC, que é a necessidade de performance daquele óleo. Existe um órgão no Brasil que se chama ANP, que para você poder produzir, importar e comercializar, você necessariamente necessita do registro na ANP, que fica lá em Brasília. Então, você manda uma amostra, um monte de documentos, para provar que seu óleo atende aquilo que você falou que ele atende. Acontece que a própria ANP possui um programa de qualidade de lubrificantes, e que inclusive está nos capítulos do meu livro que você leu, e que, se você não tiver o registro, você está fora da lei, contra a legislação. Existe uma normativa que você tem que atender. Infelizmente, algo em torno de 5% dos lubrificantes do Brasil, eles são, como se pode dizer, fora das especificações. Na maior parte das vezes, não é porque o cara que coloca o aditivo errou, de propósito, porque o aditivo é a parte mais cara do lubrificante. Então, para economizar dinheiro e aumentar o lucro dessas empresas, eles colocam menos aditivos do que necessita colocar. Existem empresas que colocam 0 de aditivos de óleo para motor. Você vê claramente quem são essas empresas, porque todas as empresas que existem no Brasil passam por esses testes do programa da ANP. Acontece que a ANP ela não tem poder de polícia para ir lá e prender o dono ou para lacrar a empresa. Ela só delata. Para que a polícia possa fazer isso e fiscalizar e tudo mais. Já existe empresa que está entre as 10 maiores do Brasil em volume, maior até do que uma Total, do que uma IPF, do que uma Castrol, que são empresas renomadas, e que eu não estou inventando, porque isso daí está no próprio site da ANP, Tá. E que comprovadamente tem 0 de aditivos no óleo para motor. Mas por questões éticas eu não vou falar, mas quem quiser consultar... Quem é do ramo já sabe. Oi? Quem é do ramo já sabe. Quem é do ramo já sabe. Infelizmente, está sendo combatido, mas que tem algumas dificuldades. Porém, todas as empresas idôneas respeitam a taxa de tratamento, dependendo do fabricante do aditivos. 80% do mercado de aditivos está na mão de 4 empresas globais, que é a Lubrizol, Infineum, Afton e Chevron, Oronite, né? E outros 10% estão em outras 4, na BASF, Evonik, Lanxess, e nessas outras 3 empresas lubrificantes. E os outros 10% estão em empresas menores, principalmente empresas de nicho para aplicações específicas de lubrificantes industriais, tá? Então, certamente, se você não tem como fugir de uma dessas 4 para atingir as aprovações das grandes montadoras de veículos do mundo, e certamente essas empresas são de excelente performance, atendem às especificações API, a CEA e o SAC para motor de carro, porém, cada um tem a sua fórmula química para conseguir atingir aquela performance. Então, pode ser que um pacote de aditivos de uma empresa tem uma taxa de tratamento um pouco maior ou um pouco menor do que a outra. Aí já entramos na formulação. O importante é que atenda aquilo que está escrito no rótulo que a empresa lubrificante prometeu que atende. É aquela história, né? Você tem, às vezes, 2 fórmulas para atingir o mesmo objetivo, né? Sim. Uhum.
Dentro dessa questão que você chegou a comentar agora aí de normas e tudo mais, até tem uma pergunta aqui do engenheiro Jorge Costa. Até uma pergunta dele, acredito que é bem propícia e eu, assim, muita gente busca ter algo nesse sentido, encontrar, né, uma solução nesse sentido. Ele se referencia basicamente a lubrificantes de transmissões automáticas. Por que que não existe, né, a pergunta dele é mais ou menos assim, por que não existe dentro do universo de lubrificantes para transmissões automáticas especificações universais, vamos dizer, né, como existe, por exemplo, nos órgãos API, a CEA, né, que são mais voltadas para motores, né? Você acha que pode chegar a existir algo nesse sentido, uma padronização voltado para a linha de transmissão automática? O que você tem para responder para o nosso amigo engenheiro Jorge Costa? Transmissão automática, e nós falamos de óleo ATF, que é Automatic Transmission Fluid. Na década de 50, quem inventou a transmissão automática em larga escala foi a GM, General Motors, que aqui no Brasil é uma marca Chevrolet. E como, na época, a API, que também é americana, estava mais preocupada com o motor, eles desenvolveram no próprio laboratório testes físico-químicos de performance e definiram que a norma seria a Dexcom, que é a utilizada até hoje, com maior escala no mundo. A Ford, que é a arqui-concorrente da GM no mundo, e principalmente nos Estados Unidos, foi logo atrás e criou também um carro com câmbio automático e criou uma própria norma chamada MERCOM. Então, como os Estados Unidos, percentualmente, é o que mais tem carros com câmbio automático, já há muito tempo, acabou se seguindo as normas das montadoras americanas, e não um órgão independente como a API, a CEA e o SAC. A API que é americana, a CEA que é europeia e o SAC que é asiática, e que trabalha em conjunto com a API. Depois de muito tempo, recentemente, algumas empresas asiáticas, principalmente sul-coreanas e japonesas, montadoras também, criaram uma norma, para ser mais específico, a Hyundai e Kia, que são do mesmo grupo, que é sul-coreana, e a Mitsubishi, que é japonesa, uma norma chamada SP, como fosse SP de São Paulo. Então, teve a 1, 2, 3 e 4. Então, a SP3 é a que ainda não é obsoleta, e a melhor, que é a Mercom, a SP4, que é a mais moderna, que é sintético e que tem para carros de melhor performance. Então, como existem 6 diferentes tipos de transmissões, hoje, não é só o óleo, o ATF, que é transmissão automática propriamente dito, que é classificado como automático. O ATF é só para câmbio automático, mas foram criados outros tipos de projetos, como o CVT, que é japonês principalmente, mas já está sendo utilizado em larga escala, inclusive no Brasil, principalmente pelas japonesas, mas também francesas e outras montadoras. E tem a transmissão manual automatizada, que usa o óleo, que é o mesmo do câmbio manual. Então, você tem esses diferentes tipos de concepção de câmbio, né, de transmissão, mas a ATF, que é a transmissão automática propriamente dita, você tem 3 opções. As 3 são ligadas a montadoras, e não a API, a CEA e o SAC, que é a Dexon, da GM, a Mercom, da Ford, e a SP, ligada aqui, é Hyundai e Mitsubishi. Não sei. Maravilha. Esclareceu. Porque... Não, esclareceu, claro. É porque assim, fica bem difícil para o
porque assim, a questão, acho que no meu ponto de vista, né, essa questão das normas próprias das montadoras em termos de transmissão, ficou algo meio que muito íntimo, né, digamos assim, de cada uma, né, ter a sua dada cada projeto que cada uma passou a desenvolver, então ter alguém para policiar todo mundo baseado em uma norma específica fica um pouco restrito a desempenho que cada uma quer levar seu equipamento, assim, no meu ponto de vista. Lembrando, Vejo dessa forma. falando especificamente de transmissão automática. Se nós falarmos de transmissão manual, que até pouco tempo atrás era mais de 95% dos carros do Brasil, que agora tem mudado nos últimos anos, Uhum. tem sim norma API, que é a norma que vai chamar GL, GL de Gear Lubricant, ou lubrificante de engrenagem. Então, fizeram GL 1, 2, 3, 4, 5, 6. As mais utilizadas no mercado é a GL4 e a GL5, tá? A 5 é melhor que a 4. E é norma API, que é a mesmo órgão que faz para motor de carro. Mas aí nós estamos falando de transmissão manual, ok? Inventaram um óleo com uma performance intermediária entre o 4 e o 5, porque a API só normatiza a 4 e a 5. Mas como ele tinha uma performance intermediária, chamaram ele popularmente de 4 Plus ou 4 mais, ok? Mas então, no caso de transmissão manual, tem sim API. Uhum. Maravilha. Queria que você falasse para nós também aí, Marcelo, aproveitando essa oportunidade que está falando com respeito à questão de composição, né? A lubrificação ali, o ponto-chave dentro dos três pilares aí da tribologia, né? Ela que vai intermediar aí, né? Atrito e desgaste. A questão de compatibilidade, né, dos produtos com seus meios, né, ou seja, o lubrificante está envolvido ali, entrando em contato com diversos componentes, seja em motor, transmissão, e também com respeito à miscibilidade desses produtos, né, ou seja, quão importante é essa questão aí da compatibilidade, usar o produto correto, tendo em vista a compatibilidade, né, e também a questão da miscibilidade, ou seja, aquele cara que não se atenta a pequenos detalhes e está misturando qualquer tipo de óleo aí. Ok. Voltando às leis, voltando à ANP. A ANP, dentro da normativa número 22, ela determina quais são os tipos de óleos básicos que você pode colocar num óleo de motor. Você não pode inventar moda. Então, pode ser ou óleo mineral, que é grupo 1 ou grupo 2, o grupo 2 que é chamado de hidrogenado, ainda no setor de caminhões e ônibus, é o que mais se utiliza, apesar que já está começando a migrar para óleo sintético aos poucos. E quando você fala de óleo sintético para carro, pode ser ou grupo 3, que é o hidrocraqueado, que é o que mais de 90% dos óleos sintéticos dos carros utilizam o grupo 3 como óleo sintético. Existe o grupo 4, que é o PAO, o poliofilefina, que é bem superior ao grupo 3, mas é bem mais caro. E tem no grupo 5, que é composto por 10 diferentes tipos de óleos básicos, mas o único do grupo 5 que pode ser utilizado para motor é o éster, que a gente já falou hoje bastante. Tá? Então, recapitulando, nós Deu só uma aula aqui para nós. o grupo 1 e 2 mineral, o grupo 3 hidrocraqueado sintético, grupo 4 PAO sintético e o grupo 5 éster. Não pode fugir disso. Todos eles são hidrocarbonetos na base. Depois que é sintetizado, principalmente quando se fala do grupo 5, você adiciona moléculas. Mas tanto o grupo 3 quanto o grupo 4, que é o hidrocraqueado e o PAO, você não tem adição de moléculas. É um hidrocarboneto sintetizado, mas é. Então, do ponto de vista de miscibilidade, todos eles podem se misturar, não há problema nenhum de miscibilidade entre eles. Por isso que eu não posso colocar um óleo de silicone
de poliglicol ou outro, porque não se misturaria. Faria uma mistura heterogênea, aí quebraria o motor, ok? Entre outras razões. Agora, do ponto de vista de performance, a ANP também tem uma regra, uma lei, que diz claramente que o óleo só pode ser ou mineral, ou sintético, ou semissintético. Então, se ele é mineral, ele é feito de grupo 1, ou 2, ou uma mistura dos dois. Se for sintético, ele é o grupo 3, 4, ou éster, ou uma mistura entre eles. E se for semissintético, é uma mistura entre todos esses óleos que eu já falei. Porém, tem que ter, no mínimo, 10% de óleo sintético. Porque senão eu colocaria só uma gotinha de óleo sintético, que é mais caro, e chamaria meu óleo de semissintético. Qualquer outra nomenclatura que algum departamento de marketing invente não está totalmente dentro da legislação imposta pela ANP. Não sei se está bem claro a resposta, mas do ponto de vista de miscibilidade pode sim misturar, e do ponto de vista de compatibilidade entra outra questão, que são os aditivos. Mas também, como eu disse, está quase que resumido a 4 empresas de aditivos que fazem os pacotes, e se você fizer uma análise em laboratório, voltando ao Nicolas, que ele comentou também, uma análise ferrográfica ou num ICP, que vai analisar todos os elementos químicos que existem num óleo para motor, você vai ver que os elementos químicos se repetem, né? Cálcio, enxofre, fósforo, e por aí vai. Então, não tem muito o que se inventar, não existe nenhuma fórmula mágica, como a gente falou. Então, eu já fiz, em algumas empresas onde eu trabalhei, dentro do laboratório, testes de compatibilidade e miscibilidade. E não houve nenhum problema, em nenhum caso, misturando várias marcas, de formação de uma mistura heterogênea. Okay? Então, teoricamente, do ponto de vista químico, não há problema também de mistura, não só de miscibilidade, como também de compatibilidade. Porém, como está escrito 1000 vezes no meu livro, a regra de ouro para quem usa lubrificante no veículo, ou seja lá onde for, é, em primeiro lugar, seguir a recomendação do manual do proprietário. Porque lá, além de estar o lubrificante correto, está o lubrificante homologado, que é recomendado pela montadora, que foram anos e milhões de reais ou de dólares para se desenvolver e aprovar. Então, você colocando esse lubrificante que está no manual do proprietário, você está conseguindo também manter a garantia do seu motor. Então, se quebrar o motor, não, eu coloquei o óleo que vocês pediram, não quero saber de desculpas, né? Agora, quando normalmente você tem grandes empresas no Brasil que, pelo fato de não serem multinacionais, elas têm maior dificuldade em fazer contratos globais com montadoras. E não é por isso que ela não tenha lubrificantes que atendam às especificações. Então, desde que no manual do proprietário fale a marca comercial, fale qual é a empresa, API, qual é a norma SAI de viscosidade, se é sintético, se é mineral, e você utilizar um óleo com essas mesmas especificações, mas que não esteja aprovado, em tese você pode estar colocando dentro do motor, sabendo que não vai perder a garantia, mas que você está dentro das especificações. Agora, misturar o óleo um com o outro, só realmente em caso de emergência. Estou numa estrada, aconteceu algum acidente, eu tenho que colocar. É melhor andar com óleo misturado do que com motor com óleos
sem lubrificante. Então, Isso é verdade. agora, se você for numa super troca, por exemplo, e for trocar 100% do óleo, inclusive o óleo do filtro de óleo, aí não haveria, porque você está colocando 100% de um novo óleo. O que eu não recomendo, dentro do possível, é você misturar o óleo, porque seria o mesmo que você está misturando fórmulas diferentes, mesmo que a especificação seja a mesma. Então, se der um problema e você for analisar as causas no laboratório, vai ser impossível você dizer se o problema foi no 50% que tinha no óleo ou nos outros 50%. Você perde o negócio. Você não vai conseguir achar o culpado. Então, você fala, bom, se aqui está misturado esse óleo dessa marca com esse óleo dessa marca, você não tem como fazer nenhum processo investigativo para saber qual foi a culpa, né? Vamos dizer assim. Maravilha. Dentro desse contexto que a gente está falando aqui, Marcelo, essa questão de aditivos, a formulação do lubrificante em si, né, a questão primordial, né, de respeitar as especificações, porque mesmo que produtos de marcas diferentes tenham suas fórmulas diferentes para atender o mesmo projeto, né, podem usar pacotes de aditivos diferentes. O que você tem para falar para nós, como experiência, dentro de inúmeras empresas que você já trabalhou, acredito, algumas delas já devem ter feito algum teste com esses produtos, que é muito comum ver hoje em dia, adicionar produtos suplementares ao lubrificante, né, reformular o lubrificante ali no motor, né, vamos dizer assim, e não precisa, obviamente, dar nomes, né, se você quiser falar a respeito disso, né, não precisa falar em qual empresa que fez, se chegou a fazer algum teste. Você já chegou a testar a busca de algum benefício desses aditivos suplementares aos motores ou não? Bom, existem 3 empresas grandes no Brasil, tem alguns colegas em algumas delas, que são empresas especializadas também em fazer aditivos para lubrificantes. É a mesma coisa que eu pegar um óleo lubrificante pronto, que já foi pensado e registrado na ANP, já foi homologado numa montadora, ele já está totalmente equalizado com o que precisa ter de óleo básico e o que precisa ter de aditivos. Então, se você colocar mais aditivos, você está colocando mais do que foi projetado para ser colocado. Então, em primeiro lugar, você está gastando mais dinheiro. Então, você está gastando dinheiro com uma coisa que já está lá dentro, na quantidade equilibrada e necessária. Já dizia minha avó que tudo que é demais faz mal, até a água. Então, quando eu vou no médico e ele me dá um remédio para dor de cabeça e fala que é para tomar de 8 em 8 horas, se eu falar, não, eu quero que o meu problema de saúde fique curado mais rápido, em vez de tomar a cada 8 horas, vou tomar a cada 2 horas, uma quantidade muito maior do que foi recomendada. Aí o que pode acontecer? Não só não curar a minha dor de cabeça, como posso ter efeitos colaterais. Em uma das empresas que eu trabalhei, foram feitos testes com e sem esses aditivos. Então, o que acontece? Se você colocar aditivo a mais do que precisa, além do custo, como eu já disse, você pode correr com problemas e efeitos colaterais. Esse excesso de aditivos pode criar resíduos dentro do motor e também pode esses irem para as válvulas e trazer, inclusive, problemas não só de aumento na poluição, que é um problema que a gente tem que ver cada vez com mais cuidado hoje em dia, mas também aumento no consumo de combustível por causa desse excesso de aditivos. Não que a qualidade desses aditivos seja ruim, não. Ela é tão boa, nem melhor nem pior, do que os aditivos que já estão lá dentro. Mas tudo que é em excesso não faz bem em qualquer situação.
É muita gente brigando por um lugar ao sol, vamos dizer assim, né? Tem uma empresa que provavelmente que não é uma dessas três, que é uma empresa que só faz um produto específico, que até onde eu sei é de base clorada, que foi feita nos Estados Unidos para lubrificação de canos de armas. Até o nome desse produto tem similaridade com essa área militar. Então, ele serve para lubrificar o cano de um tanque de guerra, de uma metralhadora, de um fuzil. Então, é uma lubrificação onde você coloca com um suave, esse lubrificante lá dentro, você aquece um pouco numa estufa de alguma forma, esse lubrificante, evapora a parte volátil e cria-se uma crosta de uma espécie de um lubrificante antidesgaste e de extrema pressão, que faz com que quando a bala passe, ela não desgaste internamente essa arma. Ela foi trazida no Brasil há uns 20 anos atrás por um empresário de Curitiba, que tem uma frota de ônibus, e esse produto depois foi desenvolvido para a área industrial, e mais para frente acabou pegando também na área automotiva. Maravilha. A gente, só lembrando aqui, tá, pessoal? A gente está chegando no final da live, mas ela vai encerrar daqui a pouco. O Instagram vai notificar a gente aqui. Eu vou continuar mais alguns minutos aqui com o Marcelo, se você topar, tá, Marcelo? Para a gente recuperar aquele pequeno tempo perdido. Então, ela vai encerrar. A gente continua aqui, tá, galera? Vocês podem estar continuando aí com a gente. A gente já vai voltar na sequência para a gente continuar esse bate-papo aqui com o Marcelo por mais alguns minutos. Você topa, Marcelo? Eu topo. Maravilha. É só para a gente recuperar. Pode falar. Desculpa pela internet. Não, imagina. É bom que a gente aproveita o tempo perdido aí. O produto então, nada mais é do que um aditivo anti-desgaste. E o pessoal, você falou que eles chegou a fazer testes. Oi? O pessoal de alguma empresa que você já trabalhou já fez testes, encontrou algum benefício ou não? A live vai encerrar, tá, galera? Vou deixar para o Marcelo responder isso na sequência. Tá bom. Tá? Vamos esperar ela encerrar, senão você começa o raciocínio e corta. Ok. Então, a gente já está voltando aqui. Marcelo vai responder isso aí com respeito ao teste, né? Se viu algum resultado positivo ou não, tá, galera? Então, continua com a gente que a gente já está voltando. Eu vou até encerrar ela aqui e já vou iniciar outra, tá, galera? Até mais. É isso aí, pessoal. A gente está voltando aqui na live, né? Dando início aí, a retomada aí para o Marcelo responder as nossas perguntas aqui com respeito ao uso de suplementos, né, aditivos, condicionadores de metais, né, junto aos lubrificantes. Só aguardando ele acessar aqui. A gente vai dar continuidade em mais alguns minutos. Né? A live está muito boa, o bate-papo com o Marcelo, tem muito conhecimento para compartilhar aqui com a gente. Então isso é muito bom quando a gente pode estar, né, entrando em contato com pessoas assim como o Marcelo. E para quem não sabe, é a segunda vez que eu converso com o Marcelo, tá, galera? Eu conversei com ele particularmente assim, viva voz, por telefone alguns minutos antes da live. E eu resolvi convidar ele justamente por ter lido o livro dele. Né, achei muito importante o conteúdo e quis compartilhar isso com vocês aqui, né, durante essa live. E ele me recepcionou muito bem. Né, quero de antemão já agradecer a participação do Marcelo, né, agradecer a todo mundo que estava presente. Né, tá aí o Fran Sérgio, né, pessoal lá da empresa, né, Juninho, minha esposa, né, pessoal familiares aí também do Marcelo, né, pessoal em peso aí. Muito obrigado por estar participando aí da live, tá, galera? Muito obrigado mesmo. É sempre importante ter a participação de todos vocês, porque são vocês que formam, né, o canal Olho no Óleo. Então vamos lá, deixa eu ver aqui se ele já entrou. Ele ainda não entrou, estou só aguardando o Marcelo acessar novamente, né, a nossa live, e a gente já vai retomar para ele responder a pergunta, né, com respeito ao uso de aditivos, condicionadores de metais, se teve algum resultado positivo, se a empresa encontrou algum, né, benefício nos testes realizados, tá? Só verificando aqui, até o momento ele ainda não entrou, tá? Só aguardando ele acessar aqui a nossa live e a gente já vai, né, dar continuidade
nas perguntas aqui, né, com respeito ao tema de hoje, a tribologia na lubrificação automotiva. É uma informação muito importante para quem não conhece, né, o conteúdo, né, da ciência tribológica. Ela é essencial aí, né, na questão de atrito, desgaste e lubrificação, né? E fica ligado, viu, galera? Aí nas próximas lives a gente vai estar sempre postando um stories 24 horas antes da live para vocês participarem, deixando suas perguntas, tá? Então fica ligado que em breve tem novos convidados especiais aqui na live. Nossas perguntas, né? São mais alguns minutos que a gente vai estender, porque a gente teve um problema de comunicação aqui, né? De sinal de internet. Marcelo acabou tendo alguns problemas lá de comunicação, mas a gente restabeleceu e a live está indo show de bola. Se todo mundo está gostando, deixa o like aí, deixa um joinha, né, e agradeço a todos por estarem participando. De antemão, depois quem está entrando agora e não assistiu o começo da live, né, nosso amigo Marcelo deu uma aula aí complementar com respeito a ésteres. E aí, Marcelo, responde para a gente. Né, a questão aí, fizeram testes, achou algum benefício? Então, esse aditivo específico, que é um antidesgaste, ele funciona em qualquer tipo de equipamento, inclusive para motores de carro, de caminhão. Porém, ele nada mais é do que um aditivo antidesgaste. E a linha de raciocínio é a mesma que eu já adotei para aquelas outras 3 empresas idôneas, mas que a resposta é a mesma. Quando um lubrificante já é elaborado por uma grande empresa, uma empresa que já investiu milhões na taxa de tratamento para saber exatamente que tipos de aditivos e qual a quantidade de aditivos, eu julgo, não sou eu que julgo, a própria montadora que julga desnecessário a, a adição de um outro aditivo antidesgaste numa maior quantidade do que aquela que já foi elaborada inicialmente, ok? Então, a palavra é essa, não é que o produto seja ruim, mas você está colocando uma coisa que já existe, que já tem lá dentro do motor e que não vai trazer benefícios ao ponto de que uma montadora possa homologar ou dizer, não, realmente compensa porque aumenta a vida útil do motor ou aumenta a vida útil do óleo. Não, isso não ocorre. A gente vê muito o uso desse tipo de suplemento, né? Eu chamo de suplemento, né? Para não direcionar o nome, mas é condicionador de metal, aditivo que seja. E condicionador de metal, do ponto de vista técnico, chama condicionador de metal, isso mesmo. Já está nos processos na ANP para que isso seja mais regulamentado, vamos dizer assim. Porque dentro da legislação sai pela tangente, né? Não pode ser considerado um aditivo, né? Pelo nome utilizado. E os lubrificantes possuem, né, componentes com as características desses condicionadores no sentido de criar aquela camada de proteção, né, aquela película de sacrifício e muitas vezes o pessoal vê os testes, né, que o pessoal faz, né, de uma forma agressiva, vamos dizer assim, rodar com óleo sem lubrificante, mas já ouvi falar, né, você talvez possa confirmar isso ou não, aqui eu estou vendendo um peixe que eu comprei, de outras pessoas ligadas no ramo de lubrificantes, profissionais que eu digo são pessoas de nível técnico e engenheiros, de testes que já realizaram em montadoras, que o pessoal já viu montadora realizar teste com seu próprio motor, sem lubrificação e o motor rodar por um longo período ali, sem quebrar. Isso se confirma? Você já chegou a ouvir falar disso, Marcelo? Como eu disse, eu não falei nada contra a qualidade do produto. Sim. Agora, também não estou falando que essas pessoas não estão dizendo a verdade. Eu acredito sim que existam vários testes em montadoras. Porém, eu, Marcelo, só venho de uma escola onde eu só acredito através de documentos, não de ensaios pirotécnicos com maquininha, etc. Então, o dia que eu ver um documento de uma montadora, seja no manual
do motorista, do proprietário, seja um documento assinado por alguém responsável da montadora e que seja real, né? Que seja oficial, aí eu vou passar a levar mais em conta. Então, eu fui 17 anos da minha vida, fui vendedor. Então, eu sei que a gente tem que buscar o máximo de argumentos possíveis para vender nosso peixe dentro da ética, né? E não estou dizendo nada também contra esses vendedores. Porém, Uhum. do ponto de vista de botar a minha chancela, eu, como eu disse, dentro das escolas que eu tive, eu só acredito em documentos. E Então seria necessário a gente aprofundar mais, né? Oi? Seria Desculpa. necessário o pessoal aprofundar mais, né? Os ensaios, O os que testes, eu não trazer algo mais palpável a nível técnico de confrontação ali acadêmica, vamos dizer, né? De teorias e testes, né? Para comprovar ali, né? Se é ou não é, né? Nada. o que eu faria no seu lugar, como comprador desse insumo, né, desse passivador de metais, eu falaria para o vendedor: não é que eu não confio em você, o problema é que eu só confio em documentos. Então você me diga qual é a montadora, qual é o veículo que foi feito esse teste, se foi teste de bancada, se foi teste de campo, quais foram os resultados, e eu quero a aprovação oficial da montadora através de algum tipo de documento oficial. Porque, como eu disse, eu já fui vendedor muitos anos. Não desconfio de ninguém. Tá certo. Mas não, não Pode falar. nada contra o produto e nem contra os vendedores. Só Não, maravilha. só dou minha chancela quando eu vejo um documento. Se Tá certo. se tem tantos testes assim, tantas montadoras, que é muito fácil, se houve aprovação, você conseguir algum tipo de documento, nem que não seja no manual. Uhum. Maravilha. Dentro dessa concepção aí, Marcelo, da lubrificação, a necessidade e importância do lubrificante em si, é algo que eu sempre comento no canal, né? Eu gostaria que você falasse um pouco para nós. É uma tendência, né? Você relata isso bastante no seu livro, na parte de viscosidade, tanto em motor quanto em transmissão, né? Sempre a queda, né? Cada vez maior, lubrificantes de menor viscosidade. É, o que hoje em dia, né, a gente pode encontrar, digamos assim, de uma configuração básica para um lubrificante de baixas viscosidades, falando de motor, por exemplo, né, se você puder citar algo nesse sentido, quais tipos de componentes que agregam dentro, que são mais destacados, digamos assim, numa composição de lubrificante de baixas viscosidades. Eles têm que ter básicos de melhor qualidade, níveis de aditivação superiores, em qual ponto ali que é mais exigido desses lubrificantes para que o filme voltou, né? A gente tinha perdido o sinal. Você não entendeu a minha pergunta, Marcelo? Bom, voltando ao livro, eu abordo esse tema em vários capítulos. Quando eu era criança, que eu ia com meu pai trocar óleo do carro, o frentista, o mecânico, sempre falava que quanto mais grosso o óleo, melhor. E depois que eu entrei no mundo dos lubrificantes, eu descobri que é o contrário. Quanto mais fino, melhor. E aí, eu não vou aqui tomar um tempo muito grande para explicar o porquê. Mas entre as vantagens está o menor consumo de combustível. O fato é que dos 5W em diante, ou seja, 5W e 0W, você normalmente já tem óleos sintéticos. Normalmente grupo 3, que é hidrocraqueado, como eu disse hoje, mais de 90%. Hoje o óleo mais recomendado pela maioria das montadoras é o 5W30, que normalmente é de grupo 3, mas já existem montadoras, principalmente japonesas, que é o caso da Honda, que foi a pioneira no Brasil, com o 0W20. E já está iniciando também com montadoras
japonesas, europeias e americanas, o 0W16. Que aí você pode falar do grupo 3 ou até mesmo do grupo 4, que é o PAO, que é superior. Isso vai fazer também o óleo ficar mais caro, mas com uma performance excelente. Você olhando assim o frasquinho do 0W16, ele já parece que você está colocando um whisky dentro do carro. E as pessoas que têm na cabeça que um óleo muito fino não lubrifica, está equivocado. Tem toda uma tecnologia, tanto de aditivos quanto de óleos básicos sintéticos, que garantem não só a economia de combustível, mas também a performance de HTHS, que é High Temperature, High Share, ou seja, alta temperatura e alto desgaste, que faz com que o óleo, mesmo com motor de alta performance, em alta velocidade, e ele suporte o filme lubrificante sem nenhum rompimento, inclusive com vidas úteis cada vez maiores. O 0W8 está em desenvolvimento e vai ser quase que mais fino do que a água, né? Mas será uma realidade, talvez até o 0W12, mas o 16 já é uma realidade, tá? Não sei se deu para... Deu para entender e deu para, né, responder a nossa pergunta aqui de forma bem clara, do jeito que o nosso público aqui também entendeu. Você já comentou no início da live que você já teve, né, participação no mercado mundial aí na parte de lubrificantes, né? Não só pelas empresas multinacionais, mas também fora aqui do nosso país. Você já chegou a trabalhar dentro da área de competição também? Eu tive algumas oportunidades, principalmente quando eu fui gerente técnico na Total. A Total ela tem um departamento chamado Total Competition, que é responsável por todas as competições do mundo. Tem o Dakar, que antigamente, antes do terrorismo, na Mauritânia, na África, ele era de Paris até Dakar. Esse rally foi criado pela Total, então a gente patrocinava na época moto, caminhão e carro. Fórmula 1, eu participei durante mais de 10 anos das competições de Fórmula 1, tive algumas oportunidades de conhecer os boxes. Trabalhei na Fórmula GT em Interlagos, desenvolvendo lubrificantes da mesma forma que a Motul para supercarros, carros super esportivos, e também para motos, que era o Superbike. Tem também MotoGP de velocidade, tem alemãs, que veio para o Brasil na 1000 milhas de Interlagos, que o Emerson Fittipaldi patrocinou, tinha um carro da Peugeot com lubrificante da Total, que foi inclusive vencedor. Então eu tenho alguma experiência, inclusive eu desenvolvi na Fórmula GT os óleos para todos esses supercarros e motos. No caso da Total, ela possui uma fábrica de lubrificante específica para competição no sul da França, perto de Lyon. Apesar de ser Total Competition, a marca é Elf, porque ela tem uma tradição de uns 50 anos na Fórmula 1. Então, lá eles fazem todos os combustíveis, fluidos e lubrificantes específicos para competição, incluindo a Fórmula 1. Então, por isso que eu digo que é um mundo à parte. Você, na área do marketing, pode até ter um nome para ser divulgado. Por exemplo, a Shell com Helix, a Mobil com Mobil One, a Castrol com Edge, a Total com Quartz e Texaco com Avoline e assim por diante. Mas, quando a gente fala em competição, é uma formulação à parte que o próprio Nicolas da Motul já fez alguns comentários. Uhum, maravilha. Muito interessante aí poder estar contando com a sua participação aqui, tá, Marcelo? E aproveitando isso daí, essa questão que a gente está falando da tribologia, né? Muita gente às vezes acaba
ficando na dúvida, né, a gente chegou a comentar um pouco a respeito disso, quando vai comprar um produto, né, tentar aclarar, digamos assim, os olhos aqui, né, dos consumidores ou daqueles que têm dúvida na hora de fazer aquisição de um produto. Porque você não consegue ver a formulação do produto, você não sabe qual é o tipo de básico que cada um usa, né? Às vezes um produto ali ele é mais caro porque ele tem mais componentes de qualidade, o outro nem tanto. Tem questão de marketing envolvido, né? Tem um monte de pormenores ali. Que dica que você pode dar aqui para quem está assistindo a gente, acompanhando essa live, que depois vai ficar disponível também no YouTube, é a forma mais fácil da pessoa conseguir encontrar um bom produto, né, dentro do especificado, de qualidade, né? Porque não tem como a gente comparar os produtos, mas tem como a pessoa escolher um produto de qualidade. Que conselho que você pode dar para essa pessoa aqui, Marcelo? A regra de ouro, que eu já falei, mas vou repetir, é, em primeiro lugar, seguir o que está no manual do proprietário, que é colocar o óleo da marca que a montadora recomenda. Qual a vantagem disso? Você vai ter a certeza e a garantia do seu equipamento, no caso do carro, no caso do motor do seu carro. Porém, se eu for numa revenda, numa oficina mecânica, numa supertroca, que a gente chama de multimarcas, que o cara vai te oferecer 10 marcas diferentes para uma mesma especificação, que bate com a especificação que o seu carro está pedindo, tanto em norma de desempenho API, ACI e o SAC, que está ligado à performance do pacote de aditivos, quanto a dizer se ele é mineral, sintético ou semissintético, quanto a viscosidade sai. Tudo isso está bem claro no manual. Então, se você seguir isso, não necessariamente você precisa estar seguindo o que está no manual, levando-se em consideração que você vai perder a garantia. Como saber se a empresa é idônea? A forma mais correta, não adianta eu falar compra de multinacional e não compra de empresa brasileira. Via de regra, empresas multinacionais têm todo um sistema de qualidade que, em tese, garante aquilo que está vendendo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Porém, existem muitas empresas idôneas, inclusive algumas que são líderes de mercado, que produzem produtos tão bons e que garantem a especificação. Então, como eu saber, para falar o português claro, que a empresa é não idônea ou, entre aspas, picareta? Teoricamente, a sugestão que eu dou é entre no site da INP e pesquise quais são as empresas que têm centenas de testes que provam que ela não coloca aditivo ou que coloca óleo mineral e fala que é sintético. Então, a própria ANP, através de testes e fiscalizações, elas falam quais não, que tem um índice. Eu posso até ter uma multinacional que, por algum motivo, uma falha, possa ter mandar para o mercado um lote com problema. Mas essas empresas, normalmente, se acontecer isso, ela, para zelar pelo nome, ela vai garantir o recall. Tá? Agora, tem empresas que, de forma sucessiva, em todos os lotes, dá problema. Então, para eu saber que determinada marca, que está metade do preço, está fazendo algum milagre em relação à condição de preço, né, competitivo, você, para ter pelo menos desconfiar, né, o melhor caminho é entrar no site da ANP, anp.gov.br. Você vai ter claramente não só mês a mês qual a empresa e qual o tipo de irregularidade que ela apresenta. Eu acho que é isso. Maravilha. Não, essa aí é uma dica excelente, né? Até é muito importante o pessoal saber disso, conhecer com respeito a essa questão da NP, que ela faz os testes, né? Para poder acompanhar, trazer isso, essa informação ao público, né? Para que o pessoal conheça. Eu faço alguns testes lá no meu canal, mas é mais buscado a conhecer mesmo as características, né, do lubrificante ali em si
E eu, particularmente, cheguei a pegar casos, né, em não conformidade de algum ponto de aditivos, né, e até, principalmente, eu não digo geral, porque eu não tenho a fórmula básica, a ANP tem, né, então ela pode confrontar ali, mas eu digo com ensaios de viscosidade, produto muito fora da viscosidade, a gente chega a pegar casos assim, né, e infelizmente isso pode acontecer com qualquer um, mas como você disse, né, empresas que têm renome, que têm tradição, falhas podem acontecer, né, a persistência da falha que é o grande problema. Mas a gente também não pode cometer injustiça com uma empresa só porque ela é nacional. Voltou, Marcelo. Não é porque a empresa é nacional, que ela é pequena, que tem uma marca desconhecida, que também ela não faça produtos de boa qualidade, tá? Nós não podemos ser injustos também nesse ponto. Não, é claro, né? Todo mundo tem capacidade de produzir produtos aí tão bom quanto, né, Tem os já consagrados no mercado. empresas nacionais com marcas desconhecidas, com um volume baixo, mas que fazem com a qualidade direitinho dentro do que ela se compromete no rótulo e com a NP. E você pode notar que muitas vezes essas empresas, o preço desse produto não foge muito de empresas tradicionais. Assim, o custo dele, óbvio, fica ali, né? Às vezes ele tem um custo menor por questão de escala, volume, produção, né? É um nível menor, então às vezes ele tem um custo relativamente um pouco menor que as grandes. A distribuição às vezes é mais local, né? Não é nacional. Então ele consegue competir com preço, né, mais atrativo, mas assim, o custo não fica nada muito tão baixo quanto o pessoal às vezes quer encontrar Tá. aquela oferta de fim de feira, né? Aí cada um busca a sua estratégia para sobreviver. É verdade. Bom, Marcelo, quero te agradecer. A gente vai encerrando a live por aqui. Quero agradecer a todos aqui presentes, né, que acompanhou a gente desde o início da live até agora. Agradecer pelo convite. Eu estava comentando com o pessoal, Marcelo, que é a segunda vez que eu converso com você, né, particularmente. A gente não se conhecia, nem pessoalmente. Eu, através da aquisição do seu livro, que eu fui te conhecer mais a fundo. Assim, quem é o Marcelo, né? Já conhecia do nome, que eu sempre via ali, né, em algumas fichas técnicas de alguns produtos e tal, né, a gente sempre encontrava o nome do Marcelo Beltrán, e teve a oportunidade de poder falar com você aqui, para mim é uma honra, né, acredito que seja também para todos que estiveram aqui com a gente. Peço a você que deixe as suas informações, declarações finais, pode deixar seu contato. Teve um pessoal comentando, fazendo um comentário que não estava conseguindo comprar o livro, né? Depois você repete aí para o pessoal saber como que faz para adquirir seu livro, por favor. Tá ótimo. Eu vou deixar meu e-mail mais uma vez. É marcelodeltran22, tudo junto, @gmail.com. Ou, se quiser anotar, o meu celular é 11 97689 5060. 97689 5060. Em breve, se Deus quiser, vou buscar outras ferramentas de comercialização via web. O primeiro deles vai ser, para quem não ouviu no começo, vai ser através do site oficial do Sindicom. Ok? Do Sindicom, não, desculpa. Do Sindilube. Desculpa, Laércio. Apesar que eu também tenho vários amigos lá no Sindicom. Mas a empresa, a associação que está me apoiando formalmente é o Sindilube, onde vai estar uma possibilidade de venda pelo site. Por enquanto, como ainda está dentro de um volume administrável, quem está adquirindo através de mim, a gente está enviando via Sedex esse livro, e sempre com uma dedicatória minha para a pessoa. Maravilha. Deixo aqui meu agradecimento mais uma vez. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Né? Tenham uma boa noite. Né? Fiquem com Deus aí, galera. Muito obrigado, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Até mais. Tamo junto. Até mais.